Fala rapaziada, beleza? Vamos dar continuidade então? No bloco anterior a gente estava encerrando a análise do homicídio doloso, não é isso? Encerramos ali estudando as causas de aumento que são aplicáveis ao homicídio praticado em sua modalidade dolosa. Agora a gente vai avançar, vamos dar aqui continuidade ao nosso entendimento e agora vamos passar a análise do homicídio culposo. Então, obviamente, o homicídio doloso nos tomou aí grande parte do nosso tempo. Nesse momento a gente estudou a análise do homicídio simples, depois o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado, o famoso homicídio híbrido, né? Quando a gente tem ali o homicídio qualificado e privilegiado simultaneamente. E depois a gente estudou as causas de aumento aplicáveis ao homicídio doloso. Agora nós vamos avançar, partimos agora para o estudo do homicídio culposo, beleza? Vem comigo na tela, olha só. E aqui a gente já vai começar a estudar então o homicídio culposo, olha lá. Quando é que ocorre o homicídio culposo? Quando o agente, violando o dever de cuidado objetivo, deixa de aplicar a diligência ou atenção de que era capaz, provocando com sua conduta o resultado morte, previsto ou previsível, mas jamais querido ou aceito pelo agente. Você repara, pessoal, que o homicídio culposo ele é caracterizado por aquela situação em que o agente não pretende causar o resultado morte, mas acidentalmente ele acaba violando o seu dever de cuidado objetivo e produzindo esse resultado morte. Beleza? Então, quando ele imprudentemente, negligentemente ou imperitamente pratica o resultado morte, ele responde por homicídio culposo. Tranquilo, pessoal? Olha só, pessoal, vamos aqui a algumas observações importantes para a gente. Em primeiro lugar, nossa atenção aqui, número 1, nossa primeira observação. Vamos ficar atento porque o homicídio culposo, ele admite o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Esse Instituto da Suspensão Condicional do Processo, ele é previsto na Lei 9.099. Lei 9.099. Então vem comigo aqui, Lei 9.099 de 95, no seu artigo 89. Então no artigo 89 da Lei 9.099 é previsto ali o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Beleza? Galera, olha que interessante. O que é essa suspensão condicional do processo? Nos crimes cuja pena mínima seja 1 ano ou inferior a 1 ano, é admitido que o Ministério Público propõe a suspensão do andamento do processo. O que significa isso? O agente praticou um delito e ele não vai precisar responder processualmente por esse delito. Por quê? Porque eu vou suspender o andamento do processo, determinar o cumprimento de algumas obrigações a esse agente e caso ele as cumpra da maneira como eu solicitei, ele vai estar isento de pena, extingue-se a punibilidade do agente. O homicídio culposo, ele possui uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Então você observa que a pena mínima dele é de 1 ano. E sendo de 1 ano, ele admite a suspensão condicional do processo. Beleza? Essa suspensão condicional do processo permite que ele não responda processualmente pelo crime por ele praticado, desde que ele cumpra requisitos estabelecidos pelo juiz no momento do oferecimento desse benefício. Tranquilo? Ele vai ficar ali com esse processo suspenso durante um período e após o fim desse período, cumpridas as obrigações determinadas, tudo direitinho, ele vai ter então extinta a sua punibilidade. E aí a gente tem que ficar atento, o homicídio culposo admite esse benefício previsto na Lei 9.099, ok? Voltando aqui. A gente só precisa tomar cuidado no que diz respeito a esse benefício com a análise das hipóteses de causa de aumento do parágrafo 4º. Então, existem algumas hipóteses que fazem com que a pena do homicídio culposo seja aumentada e, por conta do aumento de pena, fica impossibilitado a aplicação da suspensão condicional do processo e também prestar bastante atenção com o homicídio culposo quando ele é praticado na direção de veículo automotor. Porque nessa hipótese, pessoal, a sanção aplicável a esse caso é de 2 a 4 anos, maior, portanto, do que aquela prevista no Código Penal para o mesmo delito. Diante dessa realidade, pena mínima de 2 anos, portanto superior a 1 ano, é impossível aplicar o artigo 89 da Lei 9.099. Então veja só, o homicídio culposo, ele admite a aplicação da suspensão condicional do processo? Sim, desde que não estejamos falando do homicídio culposo com causa de aumento, no parágrafo 4º, que nós vamos estudar na sequência, e desde que também não estejamos falando do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, porque nessa hipótese a sanção é de 2 a 4 anos e não admite, portanto, a suspensão condicional do processo. Beleza? A pena prevista no Código de Trânsito por homicídio culposo, ela impede a sanção, impede o benefício da suspensão condicional do processo. Beleza? E por fim, nossa terceira observação.
A culpa concorrente da vítima não exime o agente da responsabilidade. E aí você vai lembrar daquela máxima que a gente trabalha lá na parte geral. O direito penal, ele não admite compensação de culpas, pessoal. Claro isso daí? Então, se você percebe na situação concreta que houve a prática de um crime de homicídio culposo, mas você constata que a prática do crime de homicídio culposo se deu em um contexto no qual a vítima também colaborou ativamente para a produção do resultado morte. Então você vai reparar o seguinte: se, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Dois motoristas imprudentemente, cada um guiando o seu veículo, colidem frontalmente. Um dos dois morre, o outro resta tão somente ferido. Esse motorista que imprudentemente dirigiu o seu veículo e que ocasionou a morte do outro motorista, ele vai responder por homicídio culposo, independentemente da conduta culposa praticada pelo outro condutor. Veja que no caso concreto, pode ser possível constatar que ambos os motoristas praticavam condutas culposas. Ambos praticavam condutas culposas. Entretanto, a culpa de um dos condutores não pode eximir de responsabilidade o outro condutor que culposamente praticava também uma conduta imprudente naquele momento. Fato é que, independentemente de culpa pelos dois lados, o motorista que causou o homicídio culposo, ele vai responder pelos fatos, independentemente de culpa concorrente da vítima. Claro isso? Beleza? Então, no primeiro momento a gente conceitua esse homicídio culposo e traz essas observações pertinentes, observações que seu examinador gosta de abordar na sua prova. Então são observações às quais você tem que ficar bastante atento. Tranquilo? A gente pode avançar, e aí é interessante agora que a gente conheça as causas de aumento de pena no homicídio culposo. Como eu te disse, uma das observações feitas por nós no momento anterior é justamente a hipótese em que o homicídio culposo, na hipótese do parágrafo 4º, sofre uma causa de aumento de pena. Esse aumento de pena sofrido pelo homicídio culposo impossibilita, por exemplo, a aplicação do benefício de suspensão condicional da pena. Veja, de suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Veja então que é importante a gente conhecer as circunstâncias que geram o aumento de pena no homicídio culposo, porque essas circunstâncias podem gerar na prática determinadas situações que nós temos que conhecer. Beleza? São 4 hipóteses que causam aumento de pena quando estamos diante de um homicídio culposo. Vamos estudar uma a uma delas. Pode colocar comigo na tela, olha só. Então, eu começo aqui ressaltando, e você não vai esquecer disso, evidentemente, a partir de agora nós estamos tratando aqui de hipóteses que vão impossibilitar a aplicação da suspensão condicional do processo, certo? São 4 situações que caracterizam o aumento de pena. A primeira delas já está na sua tela. Inobservância de regra técnica de arte, ofício ou profissão. Pessoal, olha que interessante. A norma diz pra gente o seguinte, ó, se o agente não observa uma regra técnica de arte, ofício ou profissão, no momento em que ele pratica um homicídio culposo, essa inobservância gera um aumento de pena. Agora, olha que interessante. Essa inobservância, pessoal, ela não se confunde com perícia, não se confunde com imperícia. Por que não se confunde com imperícia, professor? Qual que é a diferença entre o agente não observar uma regra técnica de arte, ofício ou profissão e a famosa imperícia, que caracteriza a conduta culposa nos crimes no direito penal? Você vai ver comigo o seguinte. Enquanto na imperícia, aquela que é suficiente para caracterizar a conduta culposa, o agente não tem aptidão para o exercício do trabalho, por exemplo, um clínico geral resolve realizar uma cirurgia plástica. Ele é médico, mas ele não tem os conhecimentos específicos para a realização da cirurgia plástica. Veja que eu não posso exigir que ele observe uma regra técnica que ele não conhece. Veja que a imperícia, pessoal, ela está relacionada diretamente com o desconhecimento da regra técnica. Então veja a diferença. A imperícia ela é o desconhecimento de regra técnica. Olha aqui. Desconhecimento de regra técnica. E o que caracteriza a causa de aumento? Não, o que caracteriza a causa de aumento é inobservar uma regra técnica que o agente conhece. Então veja, a inobservância, ela pressupõe conhecimento. Ela pressupõe o conhecimento. Então o agente ele conhece a regra técnica de arte, ofício ou profissão, mas ele não observa. Ele não observa aquilo que ele conhece.
Diferentemente do que acontece no caso da imperícia, em que ele não conhece a regra. E aí, obviamente, ele não vai observar algo que ele não conhece. Então não vamos confundir aqui essa inobservância de regra técnica de arte, ofício ou profissão com a simples imperícia. Então vamos ressaltar. A negligência profissional é justamente o que nós chamamos de inobservância da regra técnica. Aqui na negligência profissional a gente tem aptidão para o exercício do trabalho. Ele conhece as regras, mas ele não observa os conhecimentos técnicos que ele possui. Então você repara a diferença comigo. Enquanto na negligência profissional o agente não observa os conhecimentos técnicos que possui, na imperícia o agente desconhece as regras técnicas. Não é o simples desconhecimento que caracteriza causa de aumento. O que caracteriza a causa de aumento é o fato do agente não observar o procedimento que ele conhece. Você quer ver um caso interessante, um exemplo tranquilo, em que o agente pratica, na verdade, negligência profissional e não apenas imperícia? Quando ocorre o esquecimento de objetos dentro do paciente durante uma cirurgia. Veja, qualquer médico que pratica uma cirurgia, seja lá qual for, ele conhece o procedimento. E ele sabe, obviamente, que não pode deixar um instrumento cirúrgico dentro do paciente no momento de fazer a sutura do machucado, do ferimento. Só que, evidentemente, ele, apesar de conhecer essa regra técnica, esquece, não a observa no momento em que ele faz o procedimento. Se ele, conhecendo a regra, não observa no momento do procedimento, e em razão dessa conduta por ele praticada, vem a óbito o paciente que estava sendo operado, esse homicídio, obviamente culposo praticado pelo médico, deve receber uma causa de aumento de 1/3. Por quê? Porque houve negligência profissional, inobservância da regra técnica. Claro? Então pode ir na tela comigo de novo. Então é evidentemente que essa causa de aumento, que é de 1/3, para que fique claro aqui para a gente, aumenta-se em 1/3 nessas situações que a gente está narrando aqui. Então são causas de aumento que aumentam a pena do agente em 1/3. Beleza? A negligência profissional é a primeira delas. E aí a gente pode avançar. Você vai ver comigo a segunda causa de aumento de pena. Então olha só. Não procurar diminuir as consequências do comportamento do agente. Quando o agente pratica de maneira culposa o homicídio e após a prática dessa conduta que leva o agente à morte, ele não procura de maneira nenhuma diminuir as consequências do comportamento que ele praticou. Olha só o que a doutrina nos diz, pessoal. Aqui trata-se de redundância com a omissão de socorro. Trata-se de redundância com a omissão de socorro. Mas nem sempre esses conceitos se confundem. E aí ele traz um exemplo em que, eventualmente, não procurar diminuir as consequências do comportamento pode ser diferente de não prestar socorro. Situação em que, impossibilitado de prestar imediato socorro à vítima, em razão, por exemplo, de socorro prestado por terceiros, após tê-la atropelado, o agente não procura a vítima no hospital para prestar-lhe o auxílio necessário como forma de diminuir as consequências de seus atos. Pessoal, você vai reparar comigo que, além de o agente não procurar diminuir as consequências do seu comportamento, a omissão de socorro é uma das hipóteses de aumento de pena, no homicídio culposo. Então, quando o agente pratica uma conduta que leva alguém a óbito e essa conduta é culposa, se ele se omite ao prestar socorro para essa vítima, ele responde com causa de aumento de 1/3. Eventualmente, temos também aquela situação em que o agente não procura diminuir as consequências de seu comportamento. Veja, são 5 circunstâncias que se assemelham. Não prestar socorro e se omitir, não procurar diminuir as consequências do comportamento parecem ser a mesma coisa. Não por outra razão, a doutrina defende o seguinte: aqui nós temos 2 causas de aumento que, na verdade, são uma só, são a mesma coisa. Omitir socorro e não procurar diminuir as consequências dos seus atos são a mesma causa de aumento. Entretanto, nem sempre isso ocorre. E a própria doutrina reconhece que, em casos específicos, é possível que o agente, apesar de impossibilitado de prestar socorro imediato àquela vítima, ele não procura diminuir posteriormente, o que seria possível, as consequências do seu comportamento. E aí a gente traz esse exemplo como forma de provar isso que é dito. Beleza? Ele muitas vezes é impossibilitado de prestar socorro à vítima. Entretanto, lá na frente, ele poderia ir ao hospital e procurar de alguma forma fornecer medicamentos, fisioterapia para essa vítima. Entretanto, ele não o faz. E o fato de não fazer caracteriza um aumento de pena. Beleza?
Por fim, a gente tem que ver aqui a fuga para evitar prisão em flagrante. Pessoal, o agente que pratica conduta culposa, que leva a vítima a óbito e que foge do local do acidente, do local da conduta praticada, ele demonstra ausência de escrúpulos. Ele demonstra ausência de escrúpulos, ficando mais difícil e incerta a punição do responsável em razão dessa conduta de fugir. Em razão disso, aumenta-se a pena do agente em 1/3 quando ele, após ter praticado a conduta culposa, resolve se ausentar do local para evitar a prisão em flagrante. É evidente, você deve estar imaginando isso aí agora, que essa causa de aumento traz para a gente uma certa estranheza. Ela parece ferir de morte o princípio do nemo tenetur sedetegere. Concorda comigo? Afinal de contas, essa causa de aumento seria, de acordo com parte da doutrina, inconstitucional. Por quê? Porque ela viola uma garantia constitucional que o agente tem de não produzir prova contra si mesmo. Ele não é obrigado a permanecer no local e produzir uma prova flagrante contra ele mesmo. Ele seria, então, autorizado a fugir do local em respeito ao princípio do nemo tenetur sedetegere. Ok? O que importa, pessoal, é que apesar da crítica sofrida, o que interessa para a gente é que o agente, e está escrito no Código Penal, e é assim que é cobrado em prova, que foge do local para evitar prisão em flagrante, nos casos de homicídio culposo, ele sofre aumento de pena de 1/3. Beleza? Você vai reparar aqui, pessoal, que a gente viu a causa de aumento número 1 e pulamos direto para número 3. Ficou aqui faltando somente enumerar a causa de aumento número 2, omissão de socorro. A omissão de socorro é uma das causas de aumento no homicídio culposo. Beleza? Depois nós temos aqui não procurar diminuir as consequências do seu comportamento e fugir para evitar a prisão em flagrante. Ok? Essas são as 4 hipóteses de aumento de pena no caso de homicídio culposo. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá comigo, avançando aqui. Agora, visto o homicídio culposo e as suas causas de aumento, resta para a gente analisar esse instituto muito interessante, que é o Instituto do Perdão Judicial. Beleza? E aí a gente começa conceituando. O que é esse perdão judicial? Pessoal, perdão judicial é quando, não obstante a prática de um delito, o juiz pode deixar de aplicar a pena nas hipóteses taxativamente previstas em lei, levando em consideração determinadas circunstâncias relacionadas ao crime. Quando isso acontece, estamos diante do perdão judicial. Você vai lembrar que o perdão judicial é aquela conduta do juiz que deixa de aplicar a pena no caso concreto. Galera, olha só, vem aqui comigo. Em determinadas situações dentro do Código Penal, existe a previsão legal da hipótese, da possibilidade de o juiz deixar de aplicar a pena ao agente que praticou um delito. Por que isso acontece? Por razões de política criminal, o direito penal muitas vezes não se faz necessário na punição do agente que praticou a conduta delituosa. E isso é muito simples para a gente entender. Imagina a situação comigo. Um pai, acidentalmente, culposamente, ao sair para trabalhar, ele manobra o seu veículo na garagem e acaba passando por cima do seu filho que estava engateando atrás do carro. Veja, ele não sabia que o filho dele estava atrás do veículo. E ao manobrar o veículo, ele acidentalmente gera o resultado morte do filho. É evidente que nós estamos diante de um homicídio culposo nessa situação. O pai negligentemente, o pai imprudentemente, não avaliou corretamente a situação e acabou, por acidente, atropelando o próprio filho. O homicídio culposo ele exige uma punição do agente. E essa punição é uma detenção de 1 a 3 anos, e o agente deveria, em tese, ser condenado e cumprir essa sanção. Agora veja, o juiz analisando o caso concreto e percebendo que as consequências daquele ato são extremamente gravosas ao agente do fato, ele pode simplesmente deixar de aplicar a sanção penal. Então o juiz vai olhar para a situação concreta e vai perceber que o pai, não há sanção penal no mundo que vai fazer com que aquele pai sofra mais do que o que ele já está sofrendo. O fato dele ter atropelado o próprio filho de maneira acidental e levado o filho à morte já é sanção suficiente para o agente. Eu não preciso, além de todo o sofrimento pelo qual ele já vai passar, aplicar uma sanção penal para aquele agente. Então o juiz percebe essa situação e simplesmente deixa de aplicar a sanção penal ao caso concreto. E aí, essa situação é caracterizada como perdão judicial. Veja, o perdão judicial ele é aplicável ao homicídio. Porém, você tem que ter em mente o seguinte, o perdão judicial somente se aplica ao homicídio culposo.
O homicídio culposo, aquele praticado de maneira acidental, é o único passível da aplicação de perdão judicial. E aqui agora vamos deixar bem claro essa situação. Homicídio doloso, privilegiado, aceita perdão judicial? Não. Não existe nenhuma hipótese de homicídio doloso que admita perdão judicial. Então pronto, homicídio doloso não. Agora o homicídio culposo sim, é possível perdão judicial no homicídio culposo. Professor, em qualquer homicídio culposo eu posso aplicar o perdão judicial? O juiz está autorizado a perdoar judicialmente qualquer um que pratica homicídio culposo? A resposta é negativa. Por quê? O homicídio culposo admite o perdão judicial, mas para que isso aconteça, é preciso analisar o caso concreto e perceber se as consequências do ato do agente são graves o suficiente para impossibilitar a aplicação da sanção penal, o que nem sempre ocorre. Eventualmente, o homicídio culposo gera responsabilização para o agente. Por quê? Porque o juiz não consegue constatar no caso concreto que as consequências daquele ato por ele praticado são graves o suficiente para impossibilitar a aplicação de sanção penal. Então, cabe o perdão judicial no homicídio culposo em determinadas situações, não em qualquer caso. Beleza? Olha comigo na tela. Então, no crime de homicídio culposo, o perdão judicial é possível. Isso é uma possibilidade, que somente se configura quando o juiz perceber que as consequências do crime foram graves o suficiente para o seu autor, a ponto de ser desnecessária a sanção penal. Nesses casos, pessoal, o juiz pode deixar de aplicar a pena no caso concreto. Tranquilo? Agora, olha que interessante. Você repara comigo que o agente praticou um delito, que ele é condenado por esse delito praticado. Porém, ele simplesmente não recebe a sanção penal atinente à prática do crime. O juiz deixa de aplicar a sanção. E aí você pode imaginar, então, que se o agente foi condenado, apesar de não ter recebido a pena, ele, eventualmente, em outro crime por ele praticado depois desse, pode ser considerado reincidente. E aí é que você tem que ficar atento, por quê? O Código Penal ele faz uma ressalva expressa no seu artigo 120 a respeito dessa aplicação do perdão judicial. E ele diz o seguinte: a sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Beleza? Então, se você está diante de uma sentença que concedeu perdão judicial, saiba, não há reincidência. É uma condenação cuja sanção penal não será aplicada. Porém, esse perdão judicial não é admitido para ser considerado para efeitos de reincidência. Claro isso daí? Tranquilo? Então vamos lá. Veja aqui comigo alguns detalhes importantes sobre essa questão do perdão judicial, pessoal. Primeiro, para que haja a aplicação do perdão judicial, é dispensável a relação de parentesco entre os sujeitos do delito. Para a configuração desse benefício, basta que se demonstre uma relação de afeto entre autor e vítima. Por exemplo, eram amigos de infância. Então veja, um acidente de automóvel que gera o resultado morte do passageiro, por exemplo. Eu estava guiando o carro e tinha um passageiro. O passageiro do carro era meu colega de infância. Amigo, a gente se conhecia desde pequeno. Em razão da minha conduta imprudente, eu causei um acidente de automóvel e esse acidente gerou o resultado morte do colega. Veja, eu restei com lesões leves em razão daquele acidente. Porém, o colega acabou morrendo em razão da conduta imprudente por mim praticada. Estamos aqui diante do caso de homicídio culposo. Agora, esse homicídio culposo gerou consequências que para mim serão graves o suficiente para evitar a responsabilização penal. Veja que eu não tenho relação de parentesco com a vítima do resultado morte. Entretanto, o juiz, nesse caso concreto, pode deixar de aplicar a pena, tendo em vista a consideração de que as consequências do crime foram graves o suficiente para evitar a aplicação da sanção penal. Beleza? Olha na tela. E aí eu te ressalto o seguinte: nem sempre será necessária uma relação de afeto. Nem sempre será necessária uma relação de afeto entre vítima e autor para possibilitar o perdão judicial. Por quê? As consequências drásticas podem recair sobre o próprio agente dos fatos, pessoal. Olha que interessante. É possível, nesse mesmo acidente automobilístico, que eu cause o resultado morte do condutor do outro veículo e fique tetraplégico em razão da minha conduta culposa. Então vamos lá. Eu pratiquei uma conduta imprudente, portanto uma conduta culposa, que gerou o resultado morte de alguém. Esse resultado morte, homicídio culposo, tem que ser imputado a mim e eu devo responder penalmente por ele. A sanção prevista é de 1 a 3 anos. Mas o juiz, analisando o caso concreto, ele percebe que em razão daquela conduta culposa que eu pratiquei, eu fiquei tetraplégico.
Eu causei o resultado morte do outro condutor e fiquei tetraplégico no mesmo acidente. O juiz repara então o seguinte: as consequências do ato praticado por esse agente já foram graves o suficiente. O camarada ficou tetraplégico. E o fato de ter ficado tetraplégico, eu já vou considerar como gravidade suficiente e deixo de aplicar a sanção penal. Então veja, o perdão judicial ele pode ser aplicado quando as consequências graves recaem sobre o próprio agente ou recaem sobre uma pessoa com a qual ele não possui relação de parentesco. Não há problema nenhum quanto a isso. Claro? Voltando aqui então à tela. Olha o exemplo aí abaixo. Pessoa que culposamente atropela um desconhecido matando-o e fica tetraplégica no mesmo acidente. O exemplo que eu citei para vocês, não é isso? Você repara que nesse caso não há nenhuma relação de afinidade entre eu, o autor do fato, e a vítima, que morreu, mas nada impede que o magistrado conceda o perdão judicial ao autor em razão da consequência grave daquela conduta por ele praticada. Beleza? E aí, por fim, só para a gente encerrar essa questão do perdão judicial dentro do homicídio, a gente vai lembrar que o homicídio culposo, quando admite o perdão judicial, nós estamos diante de uma causa extintiva da punibilidade. Essa é a natureza jurídica do Instituto Perdão Judicial. O perdão judicial ele é uma causa extintiva da punibilidade. A decisão que concede o perdão judicial, ela apenas declara a extinção da punibilidade. Trata-se aqui da súmula 18 da STJ. Apenas declara a extinção da punibilidade. Essa sentença, portanto, não pode ser executada no juízo cível. Como assim, professor, ser executada no juízo cível? Eventualmente, pessoal, a prática de um resultado morte pode gerar dano civil. A família da vítima, por exemplo, você acidentalmente mata alguém que era responsável pelo sustento de uma família. Você gerou ali um dano civil que deve ser reparado em razão de sua conduta delituosa. Quando você recebe o perdão judicial, essa sentença que lhe concedeu o perdão judicial, ela não serve como título executivo para que a família execute a sentença em juízo cível e exija a reparação do dano. A reparação do dano ela terá que ser feita, mas o ingresso de uma ação civil pleiteando a reparação do dano e, posteriormente, a execução da decisão naquela ação. A sentença penal não pode ser utilizada como título executivo lá no juízo cível. Por quê? Porque ali o que eu tenho é uma sentença que apenas declara extinta a punibilidade do agente. Claro isso daí? Pessoal, com isso, a gente então encerra a análise dos crimes de homicídio. Analisamos aqui o homicídio doloso, todas as suas qualificadoras, todas as suas privilegiadoras e todas as causas de aumento atinentes ao homicídio doloso. Depois estudamos o homicídio culposo, com as suas causas de aumento e com a possibilidade de aplicação do perdão judicial a ele. Ok? O que a gente faz? Analisando o crime de homicídio, nós encerramos. Mas os crimes contra a vida, eles não se encerram na análise do homicídio. Evidentemente, nós ainda temos mais 3 crimes contra a vida: participação em suicídio, infanticídio e aborto. Então, para encerrar esse título que trata dos crimes contra a vida, nós ainda vamos, esse capítulo que trata dos crimes contra a vida, nós ainda avançaremos ao delito de participação em suicídio, mas isso a gente só passa a fazer a partir do próximo bloco, beleza? Então a gente faz uma pausa por aqui e volta na sequência já com o artigo 122, participação em suicídio. Até já já.